Olá, turma! Agora a gente vai falar sobre matemática 1. O termo vai ser função polinomial de primeiro grau. Então, a primeira coisa que eu coloquei para vocês aqui é uma definição do que seria a função polinomial de primeiro grau, tá? Função polinomial de primeiro grau, ela também recebe outro nome, ela também é chamada de função afim, que seria qualquer função f que tenha domínio no conjunto dos reais e imagem no conjunto dos reais, dada por uma lei da forma. A função ela é escrita dessa forma aqui. F de x é igual a ax mais b, onde as letras A e B são números reais dados que o A, que é o que a gente chama de coeficiente angular, que eu vou te mostrar logo mais, não pode ser zero. Por quê? Se o A é zero, essa função some, ela não existe, ela fica só o valor de B constante. Não é isso que a gente quer. Então, aqui eu coloquei melhor explicado para vocês. Isso daqui é uma função polinomial de primeiro grau. F de x, que a gente também costuma chamar de y, é igual a ax mais b. O A, que é esse verdinho aqui que eu envolvi de verde, é chamado de coeficiente de x ou coeficiente angular. Já o B é chamado de termo constante ou coeficiente linear, tá? Então, para a gente montar essa função aqui, a gente pode também utilizar sistema. É o que eu vou começar a resolver nos exercícios lá embaixo com vocês. Aqui, primeiramente, eu coloquei exemplos de funções polinomiais. Essa daqui é meu primeiro exemplo. F de x é igual a 8x mais 5. O termo que está acompanhando x é o que a gente chama de A, de coeficiente angular, ou coeficiente de x, é o número que está acompanhando x. Então, A é 8. E o B, que é sempre o número que está sozinho, que nesse caso é o 5, é o coeficiente linear ou termo constante, tá? Segundo exemplo, f de x igual a menos 3x mais 4. O número que está acompanhando x é sempre o A. Então, o A é igual a menos 3. O A é a mesma coisa que coeficiente angular ou coeficiente de x. E o número que está sozinho, ou seja, sem estar com x, é sempre o B. Então, nesse caso, essa função aqui tem B igual a 4. Então, B igual a 4, B é o coeficiente linear ou termo constante. E o meu terceiro exemplo aqui para vocês, f de x é igual a 2x apenas. Então, o número que está acompanhando x é o 2. Então, eu sei que o A, que é o coeficiente angular ou coeficiente de x, vale 2. E não tem o número que está sozinho, tanto que eu botei até um ponto de interrogação. Quando não tem um número que está sozinho, eu sei que o B é igual a zero. Ou seja, não há termo constante, ou seja, não há coeficiente linear. E aqui eu vou mostrar para vocês o gráfico. Eu dei uma equação para vocês, uma função, na verdade, em que diz que f de x é igual a 3x menos 1. Eu sei que o A é 3 e que o B é menos 1, né? Então, eu sei que no lugar de f de x, eu posso muito bem escrever y. Então, y é igual a 3x menos 1. Aí, o que eu vou fazer? Vou zerar primeiro o x. Se nessa equação aqui o x eu disser que vale zero, como é que vai resolver essa equação? Y é igual a 3 vezes 0, vai dar 0 isso aqui, menos 1. Então, aqui o meu ponto é 0 e menos 1. Agora, eu quero zerar o y. Então, aqui nessa minha equação, no lugar do y, eu vou colocar 0. Então, 0 é igual a 3x menos 1. Passando quem tem x para um lado e quem tem número sozinho para o outro, menos 3x é igual a menos 1. Negativo dos dois lados, multiplico por menos 1. Então, x é igual a 1/3. Meu ponto B, 1/3 e 0. Então, para eu colocar no plano cartesiano, ou seja, as ordenadas e as abscissas, você tem esses dois pontos aqui. É só para demonstrar que essa equação, como é uma função polinomial de primeiro grau, sempre vai ser uma reta, tá? Quando a gente passar para o segundo grau, aí vai ser uma curva, feliz ou triste, como a gente viu nas aulas anteriores de inequação. Agora, como é que você determina a raiz de uma função polinomial de primeiro grau? É o valor de x que zera a função. Aí eu coloquei 3 exemplos aqui de funções polinomiais. A primeira foi 5x mais 10 igual a 0. Letra para um lado, número para o outro. 5x igual a menos 10, x igual a menos 10 sobre 5, que dá x igual a menos 2. Essa outra também é uma função polinomial de primeiro grau. Eu sei que todas são de primeiro grau porque o x está elevado a 1. A partir de 2, 3, 4 em diante, ela não é mais de primeiro grau. Então, menos 3x mais 2 igual a 0.
letra para um lado, número para o outro, x é igual a 2/3. Novamente aqui, menos 4x menos 1 igual a 0, letra para um lado, número para o outro, x igual a menos 1/4. Agora, a classificação das minhas funções. A função ela vai ser crescente quando a, ou seja, quando o coeficiente de x ou quando o valor do coeficiente linear for maior do que zero, ou seja, quando ele for positivo. E vai ser uma função decrescente quando a for um valor negativo. É bem simples. Agora eu coloquei os exemplos, são ao todo 4 para vocês. Uma função f é dada por f de x igual a 5y mais 2. Eu quis colocar a função literal aqui para vocês compararem, tá? Quem é o A e quem é o B. Determine letra A. Ele quer na letra A o valor do coeficiente de x, ou seja, qual é o valor da letra A? Por comparação, gente, quem está junto com o x? O 5, ou seja, o valor de A é 5. Letra B, ele quer o coeficiente linear, ou seja, o termo constante, ou seja, ele quer a letra B. Quem está no lugar do B aqui na sua equação? O 2, então a minha resposta é 2.